dessa reunião clínica da disciplina de nefrologia, aqui da Unifesp, do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. Hoje nós convidamos a professora doutora Vera Belangeiro, que é professora associada da disciplina de nefrologia pediátrica da Unicamp. Ela fez graduação, residência em nefrologia, mestrado e doutorado, todos na universidade, e livre docência na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E é um prazer ter você, Vera. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos fazendo uma sequência de reuniões clínicas abordando nefrites em geral. Hoje essa vai ser abordada especificamente a síndrome nefrótica em pediatria. Na próxima semana, o Edgar Torres vai abordar opções terapêuticas e perspectivas na nefrite lúpica. Na semana seguinte, nós vamos encerrar esse ciclo com o Dr. Lúcio Requião falando de nefrite após o transplante, ou qualquer alteração glomerular após o transplante. Eu queria te agradecer muito, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença. Bem, então, eu agradeço realmente o convite, principalmente da indicação da Clotilde, convite de Medina, é um grande prazer estar aqui presente para fazer essa apresentação, e dentro da ampla conceituação que a gente tem da síndrome nefrótica, como eu pensando num aspecto um pouquinho mais prático da apresentação, eu vou fazer mais ou menos um apanhado da terapêutica da síndrome nefrótica na infância. Bem, eu quero dizer também que eu comecei a ficar mais focada no estudo da síndrome nefrótica desde que fui convidada pelo Paulo, pelo Fernando Chique, para fazer parte da Rebrasne, essa rede brasileira de síndrome nefrótica na infância. Então, meu conflito de interesse está nisso, né? E hoje eu trabalho pela Unicamp, representamos eu e a Mara na Rebrasne. A Rebrasne surgiu, assim, na necessidade, a gente pensando na necessidade de ter realmente um banco de dados também nacional, que pudesse ser comparativo com outros dados importantes que tinham na literatura, como o Netuno, o Podonet e o Prednos. Né? E nós fizemos vamos dizer, um projeto de intenções aqui, publicado no Key Reports, né? Em relação ao qual era o nosso objetivo dentro desse estudo da síndrome nefrótica na infância. Também fizemos um trabalho retrospectivo, avaliando a importância do ApoL1 na evolução clínica do paciente com síndrome nefrótica. E nós temos apresentado desde agosto de 21 um programa de estudo em síndrome nefrótica, e a gente convida todos a participar. Ele acontece nas segundas, quartas-feiras de cada mês, às 19h30, com esse link. Bem, a síndrome nefrótica realmente é uma doença que se manifesta em praticamente o mundo todo, né? Não é uma doença rara, 1 a 3 casos novos só por 100 mil, mas com uma prevalência elevada pela recidiva da doença. Existem diferenças regionais importantes que realmente fazem sugerir um mecanismo aí genético na apresentação dessa doença. No Brasil, a gente não tem esse estudo, e realmente é o nosso projeto atual, que está em andamento, é fazer um estudo epidemiológico da síndrome nefrótica pediátrica no Brasil, tentando definir qual que é a sua verdadeira incidência, prevalência, resposta a corticoides, isso tudo servindo como uma base para uma análise genética molecular futura. Bem, na patogênese da síndrome nefrótica, como a gente comentou, foram dados assim, recentes que ampliaram o nosso conhecimento em relação à patogênese. A gente considera a síndrome nefrótica da infância como uma podocitopatia, né, e os mecanismos de lesão que levam a isso estão associados à desregulação do sistema imune, a lesões estruturais do podócito e a ação de fatores circulantes sistêmicos. A desregulação das células T, ela é conhecida há bastante tempo, né, ela envolve tanto alterações da interleucina 13, do TH17, das células TREG, então com uma ampla descrição de envolvimento em pacientes com síndrome nefrótica. No caso das células B, isso foi uma surpresa, vamos dizer assim, em certo aspecto, e ela foi realmente desencadeada a partir de um relato de caso
um paciente adolescente que tinha, então, uma púrpura trombocitopênica e mais síndrome nefrótica, e teve a remissão completa da síndrome nefrótica após a utilização do rituximab, conhecidamente uma medicação que atua nas células B. Isso, então, levantou a possibilidade também da importância do mecanismo das células B na síndrome nefrótica idiopática da infância. Bem, em relação à desregulação imune, é muito interessante apresentar os resultados dos estudos de GWAS, né, que são 4 importantes estudos na literatura, né, e todos eles têm mostrado realmente que existe a encontro dos locos de risco nas regiões do HLA, DQ e DR, exatamente, né, no mesmo lugar, no mesmo local onde estão associadas outras doenças autoimunes e neoplasias. Esse encontro dos polimorfismos no HLA, eles foram muito interessantes, porque eles foram aplicados, esses encontros, na coorte do Neptuno, né, e que foi observado aqui número de alelos de risco presentes, 0, 1, 2, 3 ou 4, e aqui se o paciente tinha resposta completa ao corticoide ou não. Então, mostrou que quanto mais alelo de risco ele possuía, melhor era a resposta que esse paciente tinha à corticoterapia, mostrando, então, a íntima relação entre esse alelo de risco do HLA, a doença e a sua resposta à terapêutica. Existem também outros genes hoje não HLA, não situados no sistema HLA, mas também associados à presença da síndrome nefrótica córtico-sensível. O dado, assim, que eu acho muito interessante foi apresentado por Gia em 2020, onde ela mostrou que, além da desregulação imune, ela encontrou, nesses casos, variantes em genes estruturais da síndrome nefrótica córtico-sensível. Então, baseado num estudo, caso controle, de 987 pacientes com síndrome nefrótica córtico-sensível, contra 3.200 adultos saudáveis, todos de ancestralidade do Japão, ela mostrou, então, que ela encontrou os mesmos alelos de risco no sistema HLA, igualzinho ao que já tinha sido referido naqueles estudos anteriores. Mas ela encontrou também uma associação significativa dos pacientes com síndrome nefrótica córtico-sensível com variantes comuns, não eram variantes raras, eram variantes comuns no gene do NPHS1 e no PNFS-F15. Estudando melhor o NPHS1, em estudos funcionais, ela mostrou que esses alelos de risco tinham uma produção diminuída de nefrina em relação aos outros alelos. Então, dessa forma, eu acho que esse trabalho corresponde a um avanço conceitual importante, né, na medida que ele dá uma demonstração clara de uma herança complexa na síndrome nefrótica córtico-sensível, visto que o NPHS1, ele é aquele gene que, quando a variante é rara, ele produz a doença grave da síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês. Mas também ele pode ser encontrado como variantes comuns, provavelmente contribuindo para uma herança mais complexa do tipo poligênico. Bem, mesmo ainda na síndrome nefrótica córtico-sensível, Ashra mostrou, assim, estudando 17 famílias, a maioria delas era córtico-sensível, tinha resposta à ciclosporina, ele encontrou uma série de genes, né, associados como relação de causa e efeito com a síndrome nefrótica. Esses genes todos, eles tinham uma interferência muito importante no sistema das GTPase, né, que tem um efeito importantíssimo na regulação dos filamentos de actina. E de interessante, quando ela usou esses modelos funcionais com esses tipos de mutações, de variantes, esses animais responderam bem ao uso da dexametasona. Então, mostrando também que genes, variantes de genes, não no sistema HLA, podem produzir a síndrome nefrótica córtico-sensível e podem, inclusive, responder também à corticoterapia. Bem, o tratamento da síndrome nefrótica córtico-sensível, ele se iniciou num momento, né, onde nada desses conhecimentos ainda existia, né, e o primeiro trabalho, assim, que é muito citado, e ele é pioneiro,
foi o trabalho do Schwab, fazendo uma associação, que a patogênese da nefrose lipoídica era uma alteração associada com células T. Bem, esse dado, junto com o início da biópsia renal e do uso da corticoterapia, foi que realmente ficou como marco para o ESKDC definir as bases terapêuticas do tratamento da síndrome nefrótica. E, realmente, a resposta à corticoterapia ficou um marco na evolução, a resposta definiu um marco na evolução dos casos. Okay. No primeiro episódio, a gente pode ter, assim, essa porcentagem varia muito, mas, adaptando dos dados do IGIMA, 85% dos pacientes são córticos sensíveis e 15% serão córticos resistentes. O ESKDC em 81, então, estudando 471 pacientes, eles viram que a curva de resposta a dose básica de corticoterapia, que é 2 miligramas por quilo, ou 60 miligramas por metro quadrado, ela tinha esse formato de tal forma que, a partir da 4ª semana, praticamente já 90% dos pacientes que responderiam já tinham respondido. Então, realmente, esse número aqui de 4 semanas passou um número praticamente crítico aí para você ter uma resposta, para você definir um paciente como córtico sensível ou não. Na semana seguinte, a gente tinha um pouquinho de elevação da curva, mas ele era pouco importante. A corticoterapia, na verdade, ela surgiu na síndrome nefrótica de uma forma importantíssima, né, mesmo por 2 motivos: ela diminuía o risco da insuficiência renal crônica se desenvolver a longo prazo, e ela minimizava as complicações do estado nefrótico, que na pediatria são extremamente importantes, porque a gente tem uma lesão mínima com uma hipoglinemia extremamente grave, né, com uma alteração hemodinâmica muito importante, perda de várias substâncias associadas à predisposição para infecção. Então, controlar as complicações do estado nefrótico melhorou significativamente a sobrevida desses pacientes. Existiu, né, nesse histórico de tratamento inicial da corticoterapia, eu acho que o que se pensava na época, como tinha recentemente se descrito córtico sensível e córtico resistente, se imaginava que aquele paciente que tinha respondido bem à corticoterapia era um paciente que provavelmente, ao longo do tempo, ele realmente evoluiria bem, né? Então, esse primeiro episódio, a primeira resposta ao primeiro episódio, ela foi considerada como sendo determinante para o paciente para o resto da vida dele, ou pelo menos para os próximos 12, 24 meses após. Isso levou a uma polêmica extensa, se a gente fazia um curso mais curto de corticoide ou um curso mais longo de corticoide nesse primeiro episódio, né? E o endpoint desses estudos era o número de recidivas após 1, 2 ou até 4 anos da terapêutica inicial. Então, eu imagino que esse endpoint foi equivocado, né? Na medida que a gente sabe se a doença tem aquela base imunológica franca, né, ela é desencadeada por vários outros mecanismos, principalmente os desencadeantes virais, alérgicos. Então, realmente, eu acho que foi um endpoint um pouco equivocado e levou realmente a uma grande quantidade de estudos e que não chegavam a uma conclusão muito clara. Bem, o CADIGO, em 2021, ele recomenda o tratamento, então, com essa dose, 1 miligrama por metro quadrado, que parece que é uma dose que ajusta melhor para a dose do que 1 miligramas por quilo, e ele faz, então, um esquema de 4 semanas, ou 6 semanas em uso contínuo, e depois dessas 4 semanas ou 6 semanas, ele passa para dias alternados de 40 miligramas, ou 1,5 miligramas por quilo, por 4 a 6 semanas. Se a gente usar o esquema de 4 semanas, 4 e 4, a gente vai estar dando uma carga de corticoide de 77 miligramas por quilo, e se eu fizer de 12 semanas, eu vou estar dando uma carga de 115 miligramas por quilo de corticoide. E no Cochrane, em 2020, quando foi rever esse aspecto, é melhor fazer tratamento curto, menor em torno de 2 meses, ou tratamento longo, maior que 3 meses, ele dividiu os estudos em aqueles que tinham baixo risco de vieses com os riscos não muito passíveis de serem controlados. E o melhor estudo deles, realmente, foi o que surgiu em 2019, que aqui é verdinho em tudo, né? E que é um estudo que tem muita crítica ainda para ser feito, mas a gente não vai fazer, porque ele é muito, nós vamos passar a demorar esse aspecto.
Mas, enfim, eu acho que, embora o Cochrane, nesse documento dele, ele sugere que discutir essa questão do tempo de tratamento no episódio inicial é agora uma questão fútil. Esquece disso e vamos para frente. E o Cadigo, provavelmente de uma forma bem sábia, hoje, a recomendação de 21, ele recomenda ou que você use 4 semanas de tratamento, 4 e 4, ou de 6 ou 6 semanas, então, permitindo uma ou outra dessas abordagens. Bem, a opinião que a gente tem sobre isso é que, realmente, os estudos randomizados são poucos, né, e as terapias hoje, na grande maioria desses casos, ela tem uma grande participação da experiência clínica, e isso reflete numa variabilidade de esquemas terapêuticos enormes, né. A gente prefere esquemas com dose maior no primeiro episódio, com 6 semanas e 6 semanas, especialmente na faixa etária, que vai de 1 ano a 4 a 6 anos de idade, e naqueles casos onde a resposta à corticoterapia é tardia, acontece após os 7 dias de vida. Então, nessas situações, é bem já definido que você tem vantagens em usar um esquema longo de 6 e 6 semanas. As recidivas da síndrome nefrótica são as coisas mais frequentes que a gente encontra. Então, se o paciente, 85% desses córticos sensíveis, 50% vão ter uma recidiva infrequente, 50% recidiva frequente ou um córtico dependente, isso dá 42,5% do nosso total, né? Dessas recidivas frequentes, metade são simples, mas metade são complicadas, e esse tipo de evolução é que corresponde à maior fonte da dose cumulativa de corticoide. Para o pediatra, isso é morte, porque ele vai refletir realmente no desenvolvimento ponto-estatural do paciente, né? O que a gente sabe do tratamento das recidivas é que elas foram definidas lá em estudos iniciais, retrospectivos, que não tinham nenhuma forte evidência científica, né, e isso realmente favoreceu esses aspectos de experiência pessoal empírica. Se for levantar na literatura, tem 50 esquemas sugestivos para tratamento das recidivas. Aqui, esse slide feito pelo Obers mostrou como que isso é conduzido em diferentes guidelines, e o Cadigo aqui realmente faz uma conduta pro paciente com recidiva que é infrequente, então ele usa o tratamento máximo de 60 miligramas por metro quadrado, ou 2 por quilo, até o paciente ficar negativo por 3 dias, ter proteinúria negativa por 3 dias, e a seguir ele usa um esquema de 40 miligramas por metro quadrado por dias alternados, ou 1,5 por 4 semanas. Se o paciente recidiva mais vezes, mas não tem nenhum efeito adverso da corticoterapia, ele pode repetir esse esquema, ou até usar uma profilaxia aí por 6 meses, uma dose baixa de corticoide, que seria menos que 0,5 miligrama quilo por dia, sempre no esquema em dias alternados. Nos pacientes com grandes efeitos adversos da corticoterapia, a gente vai realmente necessitar dos agentes poupadores de corticoide. Nós vamos chamar aqui de APC. Bem, vendo o tratamento das recidivas, a gente vê que o que era baseado em 89, por esses 2 estudos que eram estudos retrospectivos, a gente ficou 28 anos usando isso, e atualmente nós temos 3 estudos aqui, 3 ou 4 estudos, ou 5, mais recentes, rediscutindo principalmente a dose de indução de remissão na recidiva. Então, a maior parte deles tende a usar uma dose menor na indução da remissão, em vez de usar o 2 miligramas por quilo, usar em torno de 1, e depois fazer uma retirada um pouco mais lenta dessa corticoterapia. Um outro aspecto que realmente me impressiona muito é que na recomendação do tratamento, seja com 4 semanas de tratamento, ou seja com 6, a gente vê o seguinte, né, a dose aqui, 2 por quilo, ela passa para 1,5 em dias alternados, da mesma forma aqui. Quando a gente sai, então, desse esquema dos dias consecutivos por dias alternados, a gente fez uma redução de 1/3 da dose inicial. Então, será que nessa dose a gente tem ainda um efeito imunossupressor adequado da corticoterapia? Né? E, além de tudo, todos esses esquemas recomendam uma parada abrupta da corticoterapia após esse período de tratamento, né?
E o que nós fizemos aqui, se a gente fizer o que a gente imagina é que se a gente fizer uma redução lenta da corticoterapia a cada 15 dias, então, incompridando um pouco mais esse esquema de tratamento, a gente passa por 12 semanas a mais, acrescenta uma quantidade pequena a mais de corticoide, e eu acho que isso tem vantagem realmente em relação à terapêutica que para completamente a corticoterapia, né? Eu acho que essa conduta, ela acrescenta pouco adição de dose cumulativa de corticoide, e pode, com certeza, minimizar, com certeza não digo, mas ela, assim, intuitivamente, ela pode minimizar os efeitos da supressão adrenal desse paciente. Bem, em relação aos agentes poupadores de corticoide, essa é a grande, assim, o grande problema da conduta da síndrome nefrótica com recidiva frequente, com córtico dependente, que a gente viu que é o grande pool de pacientes nossos, né? A necessidade desses agentes, ela surge principalmente quando você vê perda de canal de crescimento, no caso que você está seguindo. E com outros efeitos colaterais também importantes, né, o aspecto de síndrome de Cushing, obesidade que vai acontecendo, diminuição da densidade óssea, catarata. Então, realmente, isso é uma exigência de que a gente pense numa outra medicação que não seja a corticoterapia. Sempre lembrar que é ideal para o paciente iniciar esse outro agente, que o paciente esteja em remissão, né, porque a maior parte dessas medicações outras, elas são medicações que não têm o mesmo poder que a corticoterapia para induzir uma remissão. Bem, quantos pacientes nós vamos precisar de outras opções de tratamento? Provavelmente nessa somatória aqui, de uns 20% desses pacientes vão ter uma recidiva complicada e com 10 a 20 com uma taxa de toxicidade importante, e elas precisam de outras opções de tratamento. Bem, a questão é qual seria a melhor opção para usar na síndrome nefrótica córtico-sensível para a substituição da corticoterapia. E aí esse problema continua, que os estudos têm casuística pequena, a estratificação do paciente, ele é muito simples, quer dizer, a única coisa o único dado que é bem colocado nesses estudos é se o paciente é recidivante frequente, que tem aquela definição que ele recidiva 2 vezes em 6 meses ou 4 no ano, ou ele é córtico dependente, quer dizer, ele recidiva na dose de retirada da corticoterapia ou 1 a 2 semanas depois da suspensão. Então, só esse aspecto ele é levado em consideração na estratificação do paciente em termos de opção para a segunda droga. E, realmente, isso é muito simples no contexto de uma patogênese tão complexa da síndrome nefrótica. Então, existe uma variedade enorme de esquemas terapêuticos, né, e eu acho que são dados relevantes que ainda são pouco valorizados. A resposta precoce ou tardia ao corticoide, a pesquisa dos desencadeantes virais, intercorrências graves no paciente, são dados que poderiam estar associados com o corte entre recidivante frequente e córtico dependente, tentando dar uma estratificação um pouco mais ampla desse paciente. Bem, aqui algumas reflexões que eu faço em relação aos agentes poupadores de corticoides. O primeiro que nós vamos falar aqui é o levamisol, né, que ele é uma medicação polêmica, suspensa nos Estados Unidos em 2004, né, porque não tinha um uso muito definido, e o trabalho, ele foi muito levantado na história da síndrome nefrótica, quando a British Association of Pediatric Nephrology publicou um trabalho no Lancet em 1991, né, e hoje, assim, fazendo um profundo levantamento aqui no mecanismo de ação da levamisol, parece que ele é uma droga muito potente, né, assim, teoricamente, atuando sobre aumento dos receptores de corticoide no podócito, né, modificando a abordagem importante em células T, inclusive também sobre células B, então todos esses mecanismos aqui melhorando a sobrevida do podócito e provavelmente diminuindo a proteinúria. Então, dentro desse mecanismo bem amplo de ação, realmente é uma tentação você pensar em usar o levamisol. Bem, esse estudo de 91, então, foi feito pela British Association,
e ele era um estudo que era um randomizado, controlado, que foi muito, assim, teve uma relevância muito grande nesse momento, que tinha muito poucos estudos dessa forma. Eram 60 casos, e esses pacientes tinham recidiva frequente, ou eram córtico-dependentes, alguns tinham usado ciclofosfamida antes, era a minoria, e tinham recidiva com prednisona com mais de 0,5 miligrama quilo em dias alternados. Foi feita, então, uma avaliação em 4 meses, mas ele manteve uma corticoterapia em dose decrescente até o 2º mês de tratamento, juntamente com o levamisol. A partir desse momento, o levamisol, a corticoterapia era suspensa, e o levamisol era comparado com placebo. Esse estudo foi repetido, assim, exatamente com a mesma, modelo metodológico, num grupo multicêntrico europeu e de pacientes da Índia, tá? numa casuística agora ampliada, e a avaliação do efeito do levamisol foi estudado em 12 meses, mas eles mantinham aqui a corticoterapia, lá era até 2 meses, aqui mantinha a corticoterapia em dose crescente até o 4º mês de vida, né? E a dose é a dose clássica aqui do levamisol. Bem, esse é a resposta desse tratamento. Aqui, na ordenada, a gente tem a porcentagem sem recidiva, tá? Então, a gente vê aqui com levamisol em preto e placebo em cinza. Então, até mais ou menos o dia 120 aqui, era usada a corticoterapia. Depois desse uso da corticoterapia, tem uma grande diferença, de tal forma que 66% com levamisol e 86% do placebo passaram a ter uma descompensação nesse período. No final desses 2 anos, 26% do levamisol ainda estava em remissão, contra 6% dos pacientes com placebo. O aspecto da curva que vocês veem é idêntico ao estudo de 91, só que num corte um pouco mais cedo, porque aqui a corticoterapia foi usada até o dia 56. Bem, dentro desse resultado aqui, esse grupo de Gruppen, ele realmente considerou que o levamisol deveria ser droga de escolha, como a primeira droga de escolha para poupar o uso da corticoterapia. Nesse outro estudo aqui da Índia também, o levamisol foi comparado ao miclofenolato, né? Mas olha a casuística desse estudo. Então, os pacientes tinham de 6 a 18 anos, a recidiva frequente foi definida como maior ou igual a 3 recidivas por ano, quer dizer, aquém do que normalmente a gente considera, e foram excluídos tanto os pacientes que tinham um score de peso maior que 2, ou que necessitasse de corticoide mais que 1 miligrama por dia, ou que tivesse toxicidade da corticoterapia, ou que tivesse uso prévio de outros. Então, considerando, a gente pode ver que é uma casuística do paciente ideal, né? Esse paciente, ele vai responder provavelmente a qualquer outra medicação. 50% deles não tinham corticoterapia prolongada. E para comparar com o levamisol, eles usaram uma dose de miclofenolato, que é uma dose aquém da dose hoje terapêutica considerada para o miclofenolato. Nessas circunstâncias, então, não teve diferença entre o levamisol e o miclofenolato, eles evoluíram igual, tanto na proporção de pacientes que tinham recidiva, quanto no momento que acontecia essa recidiva. Bem, o que eu concluo dos estudos sobre o levamisol é que, na maioria dos casos, os estudos têm casos muito leves quanto ao número de recidiva, não tem toxicidade da corticoterapia, e o que a gente poderia pensar, então, que eles seriam úteis quando associado à corticoterapia não recidivante frequente, para diminuir dessa dose da corticoterapia, mas aí também existe a discussão se a dose não está tóxica, se o paciente está mantendo o crescimento, porque também eu vou associar uma outra medicação, na qual eu preciso fazer realmente a detecção de outros efeitos colaterais. E lembrar também que a maioria desses estudos só tinham pacientes acima de 6 anos de idade. Bem, a ciclofosfamida é a segunda outra medicação que nós vamos falar, foi uma das primeiras medicações usadas como alternativa, né? Ela realmente estava associada com remissão prolongada em casos leves, mas nós não temos nenhum estudo randomizado controlado recente, né? O mecanismo de ação dela é um bloqueio da guanina, se ligar com a citosina,
né, e isso vai realmente dando bloqueio da síntese do DNA e levando até a apoptose celular. Na pediatria, a importância dele é porque ele pode causar depressão medular, podendo ter leucopenia, ele tem uma ação que é uma ação aditiva, então o pico de ação dele vai estar em torno de 7 a 14 dias, né? Possui a toxicidade vesical, que merece, então, o uso, quando dado em endovenoso, o uso de proteção com a acroleonina. Para nós, assim, a toxicidade gonadal é muito importante, e isso, então, faz com que a dose máxima seja bem garantida, em torno de 168 miligramas quilo, dose total, tá? E essa dose está bem longe da dose carcinogênica, mas, de qualquer forma, a gente tem mantido o que é recomendado mesmo, que a gente atinja no máximo essa dose, e evite que se use essa medicação nos pacientes da idade pré-puberal, e também teria uma resposta um pouco pior nas crianças de baixa faixa etária, e ali essa dose não é uma dose, talvez, suficiente para produzir uma imunossupressão adequada. No nosso meio, a gente tem um trabalho importante do Zaguri, usando a ciclofosfamida, e nele mostrou que os pacientes que tinham maior córtico-dependência, eles respondiam pior à ciclofosfamida. Então, acima de 1,4 miligramas por quilo por dias alternados, a ciclofosfamida tinha uma eficácia muito menor. Em relação ao resumo da Cochrane, ele mostra, comparando a ciclofosfamida tanto com levamisol, como ciclosporina, como outros esquemas, que ela tem um bom desempenho, isso tanto frente à corticoterapia, quanto frente à ciclosporina. Bem, em relação a nossa opinião em relação à ciclofosfamida, né, ela não é uma medicação que a gente encontra dentro do SUS, né, a gente sempre está preocupado com a toxicidade no Natal, então a nossa janela etária de uso seria aquele paciente de 6 anos até uma fase pré-puberal, bem pré mesmo, 10, 11 anos de idade. Aqueles casos que têm uma resposta muito clara à corticosensibilidade, é uma ótima opção, né, aquele paciente que respondeu rápido a corticoide, que ele recidiva com muita frequência por eventos alérgicos, esse paciente tende a ter uma ótima resposta também com a ciclofosfamida. Para nós também ela é importante, porque se eu não tenho ciclofosfamida, eu tenho que usar o inibidor de calcineurina. Então, às vezes, eu usando previamente a ciclofosfamida, eu posso atrasar um pouco o uso do inibidor de calcineurina. E lembrar que esse mecanismo que ele tem é um mecanismo bem importante sobre as células B. Bem, o micofenolato surgiu agora já há muitos anos, e ele tem um efeito imunossupressor indiscutível, muito importante, né, levando, então, ao bloqueio da biossíntese da guanina, isso principalmente em linfócitos T e B em proliferação, evitando, então, essa proliferação, e também um efeito não imune de redução de fibrose, hipertrofia e apoptose dos podócitos. A questão do micofenolato na pediatria e na síndrome nefrótica é a questão da farmacocinética, né? Essa é uma droga que tem uma alta ligação proteica, 96% a 99%, e na presença da hipovolemia você vai ter mais droga livre, e essa droga livre vai ter mais efeito imunossupressor, mas é mais efeito também de toxicidade. Na farmacocinética, a maioria dos estudos são em pacientes transplantados, eles têm albuminemia normal, então a aplicação de tudo que a gente tem do transplantado para o nefrótico nem sempre é uma boa, acontece bem. Bem, na farmacocinética, então, que a gente resume, esse aumento da droga livre, né, então tem um maior efeito de imunossupressão e tóxico, isso quer dizer que, então, a gente tem que usar o micofenolato quase exclusivamente no paciente em remissão, tá? A dose tem que ser maior nos pacientes com 5 anos, tem um estudo muito claro mostrando isso, e o nível dessa medicação teria que estar entre 30 e 60, com uma tendência até a maior de 50, para ter um bom efeito como na síndrome nefrótica. Isso é aceito por vários autores. E para a gente obter esse nível maior que 50, a dose do micofenolato tem que ser em mofetil em 1.200 miligramas metro quadrado por dia, dividido em 2 doses no jejum. Bem, o micofenolato na síndrome nefrótica córtico sensível e recidivante frequente, ele também repete o que a gente já viu para os outros, seleção muito variada, maioria dos casos, até casos mais leves que a clássica, a maioria recidivante frequente,
E realmente ele é benéfico associado ao uso do corticoide e substituindo especialmente a ciclosporina por causa da preservação da função renal. Os estudos randomizados, nos 3 disponíveis, em todos eles o inibidor de calcineurina foi melhor em termos de manutenção da remissão, comparado com o microfenolato. O trabalho do Ganneman, ele é muito bem elaborado, né, foi um trabalho randomizado, no qual ele faz, além da randomização, ele fazia uma troca, então, um grupo começava com microfenolato por 1 ano, depois esse grupo usava ciclosporina depois, e ao contrário, e as conclusões dele foram bem interessantes, né? A recidiva no primeiro ano favorecia muito a ciclosporina, né? Quando você começava com ciclosporina no primeiro esquema, a remissão foi melhor do que com o microfenolato, mas isso não aconteceu no segundo ano. O tempo para a recidiva também foi muito mais longo, para a primeira recidiva foi muito mais longo para a ciclosporina do que para o microfenolato, mas se você fosse estudar só o microfenolato com nível acima de 50, ele era semelhante à ciclosporina. A função renal mostrou isso, quando você começava com a ciclosporina e passava para o microfenolato, ela ia em um valor menor que o maior, e vice-versa com o microfenolato. Então, o microfenolato melhorava o índice de creatinina. E em relação aos outros efeitos colaterais, não houve diferença. Bem, a questão do microfenolato é que ele não tem liberação no SUS, a gente está num trabalho da Conitec aí para colocar esse na próxima diretriz, vamos ver se vai ser aceito, né? Ele tem que ser usado realmente após a remissão, né? E vai ser provavelmente muito útil nos casos de escapes, naqueles casos com o uso da ciclosporina, diminuindo principalmente a necessidade de córtico, dos corticosteroides. Ele tem sido também a droga de escolha após o uso do rituximab. O inibidor de calcineurina tem um mecanismo de ação, assim, bem claro, né, na falta impedindo a desfosforilação do NF-AT, impedindo, então, a sua entrada no núcleo, e, com isso, realmente, diminuindo bastante a ativação das células T e diminuindo a ampliação da resposta imune. Além desse efeito, a gente tem um efeito que é muitíssimo valorizado, que é o efeito dos inibidores de calcineurina em toda a sequência aqui de estabilização do citoesqueleto e, inclusive, de bloqueio de apoptose em termos de hipodose. No nosso meio, o estudo mais emblemático foi da doutora Valderez, da Santa Casa, em 2002, mostrando um ótimo efeito da ciclosporina, principalmente no paciente córtico-dependente. Bem, como é conhecido, existe o grande problema dos inibidores de calcineurina são as anormalidades, são a nefrotoxicidade, né, que pode tanto estar em termos de anormalidades funcionais como estruturais, e realmente isso é o nosso tendão de Aquiles no uso da ciclosporina. Quanto maior a dose, maior o nível sérico, pior a nefrotoxicidade. O nível da creatinina sérica também, né, inicial também determinante. A presença de uma proteinúria nefrótica durante os primeiros 30 dias também piora a nefrotoxicidade. E o uso concomitante com IEPA ou BRA. Bem, como que a gente faz, então, para diminuir essa nefrotoxicidade? Os estudos estão, assim, essa dispersão de dados, né? A gente destacou aqui aqueles que eram um pouco maiores, estudaram, então, a toxicidade da ciclosporina em função do nível. Então, aqui, esse trabalho de 2008, ele tem um nível aqui de C0 de 80 a 100, usou por um tempo longo, e na evolução, e na análise da biópsia, teve poucos efeitos colaterais, né? E teve uma diminuição dos primeiros 3 meses da ritmo de filtração, mas que depois, ao longo do tempo, se corrigiu. Esse estudo usou aqui o C2, então deu um valor de 454 mais 122, e o tempo também foi longo, e eles encontraram realmente, nas biópsias que foram feitas, 77% de alinose, mas elas foram muito leves, né, e ocorreram principalmente nesses casos com o uso de ECA e com proteinúria persistente por 30 dias. Então, ele recomenda realmente que esse nível nunca exceda o C2 a 600 nos casos de uso dos inibidores de calcineurina em síndrome nefrótica.
Esse estudo também determinou que o principal fator da nefrotoxicidade era um nível sérico, né, aqui no caso era C0, maior que 170. Da mesma forma, esse estudo é muito interessante do Japão, né, com um uso mais que 3 anos, eles fazem um nível, então, que começa em 80 a 100, por 6 meses, e vai diminuindo ao longo do tempo. Depois de 5 anos, eles encontraram uma hialinose leve e reversível. O CADIGO, ele pede para você acertar o nível da ciclosporina entre 60 e 80, né, e isso corresponde a uma dose de 4 a 5 miligramas por dia, né, do que usar uma dose fixa de ciclosporina. Bem, não existe nenhum estudo randomizado controlado orientando a gente em relação à dose e nível sérico e nefrotoxicidade em ciclosporina. A gente tem usado um nível maior em casos mais graves, esse nível de 100 a 120, e nos casos menos graves, um nível de 60 a 80. E a questão da biópsia, a gente precisa fazer a biópsia para avaliar a nefrotoxicidade? A gente procurou na literatura e a gente segue mais ou menos isso, parâmetros que podem auxiliar na indicação ou não dessa biópsia. A gente sabe que o paciente transplantado usa a ciclosporina em nível até maior do que em nefrótico e não se preocupa, e não há uma preocupação direta de fazer a biópsia para procurar a nefrotoxicidade, né? A biópsia em caso, a gente realizaria em casos selecionados após 2 a 3 anos, se tiver uma diminuição do ritmo de filtração, ou se tiver uma remissão com dose alta, que eu preciso decidir se eu vou continuar ou não com essa medicação, ou se tem uma recidiva recente, e eu quero ver será que eu posso aumentar a dose da ciclosporina ou eu mudo para um outro APC. E lembrar que o uso prolongado associado com BRA realmente vai aumentar essa possibilidade de nefrotoxicidade. No fim, por outro lado, a biópsia pode ser adiada nos síndromes nefróticas com bom controle, dose baixa do inibidor, paciente sem hipertensão, com controle atual de ácido úrico e num ritmo de filtração glomerular estável. Bem, nós fizemos um levantamento dos pacientes com ciclosporina, são 68 casos, esse é um estudo que está iniciando no TCC, a maior parte deles é usado para córtico sensível. Aqui as medicações foram feitas prévias. No tempo de uso médio desse paciente tem 4, com a mediana de 3, temos casos com até 10 anos de uso. O nível que a gente se surpreende varia muito, mesmo dentro de um paciente, no mesmo caso, né, isso reflete certamente um problema de aderência, né. Em relação à pressão arterial, a gente viu que pré-ciclosporina a gente tinha 16% de hipertensão, pós a gente tem 19%, e sem hipertensão, 64%. A situação atual desses pacientes, com função renal preservada, mas com algum grau de microalbuminúria, a gente pega em 86% desses pacientes. 14% aqui com diminuição da função renal, e com proteinúria residual, uma parte em torno de 47%. Bem, a opinião sobre os inibidores é que a ciclosporina próstata tem um ajuste muito mais fácil do que o tacrolimus. Ela é disponível, com exceção do tacrolimus, que depois dos 18 anos ele não é aprovado para síndrome nefrótica. A eficácia dos dois é comparável, né? Estamos sempre alerta para a nefrotoxicidade e outros efeitos colaterais, e alerta também para a questão da aderência. Na avaliação do Cochrane para os agentes poupadores de corticoide, os resultados não sugerem uma ordem na escolha da segunda droga, né? O CADIGO, ele já é um pouco mais específico, né? Então, para o recidivante infrequente, ele usa corticoide até que não tenha nenhum efeito de toxicidade. Para o recidivante frequente, ele usa tanto a ciclofosfamida como o levamisol, miclofenolato, rituximab e o inibidor com menos frequência. E no córtico dependente, ele tem uma tendência a usar mais o miclofenolato, o rituximab, a ciclofosfamida e os inibidores de calcineurin. A escolha desse agente, realmente, eu acho que passa por todas essas ideias, a idade do paciente, se ele é recidivante frequente ou córtico dependente, a resposta inicial aos córticos esteroides, os fatores desencadeantes da recidiva, se eu consigo ter alguma ideia sobre a patogênese da doença, a aderência do paciente e até a preferência da família, né? É lógico que passa pela disponibilidade, pela eficácia,
e pela possibilidade dos efeitos colaterais de cada medicação. Né? Eu acho que seria interessante a gente ter um score de gravidade, não só basear isso em recidivante frequente ou córtico dependente, mas buscar dados clínicos, né, principalmente complicações durante a recidiva, né, e dicas de patogênese em função da resposta de medicamentos previamente utilizados. Né, isso realmente, talvez a gente consiga manter uma ideia de qual o mecanismo mais importante de patogênese para esse paciente. Né. É uma medicação que realmente entrou e realmente cada vez tem mais espaço como agente poupador de corticoide, o rituximab, né, é um anticorpo humanizado, ligação com CD20, atua realmente sobre os linfócitos B, teve um início de utilização em 2007, e como a gente falou, teve aquele caso, por acaso, aí, em 2005, na verdade, em 2004. Bem, o mecanismo de ação dele atua no linfócito B com vários mecanismos de lesão, levando à apoptose. E, além disso, o rituximab também tem um efeito a nível do podócito, né, sobre as esfingomielinases, né, que regula as asmases, e isso tem uma grande importância dentro do citoesqueleto, atuando aí próximo da sinucleia. Bem, o primeiro estudo que foi realizado com o rituximab foi em 2014, ele fez um estudo que era de síndrome nefrótica com recidiva frequente, e ele utilizou o rituximab contra o placebo, tá? Era um número de casos, era então, a referência iniciava em 30, mas foram analisados 24 casos em cada braço. O que a gente vê aqui com rituximab em azul, nos pacientes sem recidiva, é que realmente os pacientes que usaram o rituximab tiveram uma evolução muito melhor que o placebo. Também, em termos de dose de corticoterapia, quem usou rituximab teve uma redução bastante significativa da dose de corticoterapia. E o placebo realmente não aconteceu. Essa resposta foi acompanhada realmente por uma diminuição dos linfócitos B, né, e à medida que praticamente perto de 6 meses de evolução, 180 dias, a gente vê um aumento aqui dos linfócitos B, tá? E isso teve correlação com a recidiva da doença. Tá? Durante o período que tinha depressão, a gente não teve recidiva da síndrome nefrótica. Esse estudo, então, mostrou a necessidade de usar algum outro imunossupressor que mantivesse esse paciente em remissão após o efeito do rituximab. Isso aconteceu aqui em 2022, um estudo bem interessante, bem feito, usando o miclofenolato após o uso do rituximab, no síndrome nefrótico com recidiva frequente complicada e esteroide dependente, são casos bem, assim, complexos de resposta. Esse paciente, então, ele usava o tratamento com a prednisona, e nesse caso, eles usaram 4 doses de miclofenolato, e na evolução, o paciente usou miclofenolato ou placebo. Então, aqui a gente pode ver isso até o dia 505, quando foi usado o miclofenolato, a gente vê em linha contínua o miclofenolato, mostrando praticamente com pouca recidiva, e o grupo placebo realmente com grande quantidade de pacientes recidivantes. Depois, após o período de 505, quando foi usado o miclofenolato, ambos os grupos passaram a ter um comportamento quase semelhante em relação ao número de recidivas. Né? Nessa análise, então, no miclofenolato, quanto maior o tempo para atingir, ele tem um tempo maior para atingir a falha de tratamento, ele também leva maior tempo para descompensação e maior tempo para recidivas frequentes, mostrando, então, que ele é uma medicação muito útil para manutenção dos efeitos da rituximab. Esse estudo também é um estudo internacional sobre a eficácia também do rituximab em 16 centros de nefrologia pediátrica, né, eles conseguiram recrutar 410 pacientes, e tiveram 1.300 cursos de rituximab, eles receberam mais que um,
né? E aqui é a casuística. É uma idade de apresentação da síndrome nefrótica em 3 anos, e a idade da primeira dose do rituximab, então, de 9,8. A maior parte deles era doenças de lesões mínimas. A maior parte dos pacientes usaram mais que 2 cursos de imunossupressão, e a dose acumulada do rituximab chegou até 1.500 miligramas por metro quadrado, e as doses eram 375, 750 e até 1.500. Nesse estudo como um todo, houve uma descontinuação de outros imunossupressores em 46% dos casos. Então, aqui a gente mostra, nesse gráfico, em vermelho é o curso, um só curso de rituximab, e as outras cores, 2 cursos, 3, 4. Então, o que se mostra realmente que um curso, que à medida que o número de cursos aumenta de 1 para 2 para 3, até chegar em 4, existe uma melhora de resposta em relação à frequência da recidiva. Depois de 4 cursos, realmente, essa resposta não aumentou mais. Como efeito colateral importante, a frequência da hipogama, que tende a ser pior em pacientes menores, né, e um efeito também de repetição de curso. Bem, em conclusão, o rituximab é uma opção de imunossupressão para crianças, com síndrome nefrótica recidivante frequente córtico-dependente. A resposta parece aumentar progressivamente com os cursos repetidos de rituximab. O micfenolato, ele, após o uso do rituximab, ele reduz os episódios de descompensação, né? Também o uso do micfenolato, ou pode ser um outro imunossupressor, também reduz esse episódio de descompensação, e os efeitos colaterais que têm que ser realmente bem avaliados, principalmente nos pacientes de idade menor. Bem, a aula aqui da Andrea fala só sobre rituximab, e é uma sugestão para quem quiser ter mais aprofundamento nesse aspecto. Bem, falando agora do paciente córtico-resistente, quando a gente chega, acho que foi uma pergunta que foi colocada, quando chega um paciente para nós, a gente não sabe como vai ser a resposta dele à corticoterapia. A gente imagina que 85% responderam e 15% eram córtico-resistentes. Desses córtico-resistentes, após uma terapia mais intensificada da imunossupressão, 50%, isso na literatura varia de 30% a 80%, eles passam a ser pacientes que entram no grupo de recidivante infrequente ou frequente ou córtico-dependente. Tá? Bem, desses córtico-resistentes, então, se 50% saiu aqui, 7,5% eu vou chamar de síndrome nefrótica córtico-resistente primária, é esse grupo aqui. Desse grupo de 85% que tinham tido boa resposta, a gente sabe que em torno de 10% desses pacientes, eles passam em algum momento a serem resistentes à corticoterapia. Então, nós vamos chamar esse grupo aqui de síndrome nefrótica córtico-resistente secundária. Para esse grupo aqui, tanto esse primário como o secundário, as duas abordagens são importantes, tanto a avaliação da biópsia renal, como o diagnóstico molecular. Né? Em base desse diagnóstico molecular, eu posso definir esses pacientes dentro dos 3 grupos. Esse paciente tem uma síndrome nefrótica córtico-resistente do tipo genética, que dentro desse total aqui, ele corresponde a em torno de 30%, outros 70% seriam síndrome nefrótica córtico-resistente não genética, e desse grupo que vem do paciente córtico-sensível, a gente sabe que a avaliação do exoma dele não mostra nenhuma alteração nos genes das doenças monogênicas, e para esses casos aqui, realmente, se aventa a possibilidade de um fator circulante estar produzindo essa situação de córtico-resistência. Em todo caso, quando eu vejo o paciente, a gente não tem a ideia de que grupo esse paciente está. Bem, eu sempre falo que ser córtico-resistente é uma variação de cor. Né? Aqui nesse estudo, uma população nossa, que a gente avaliou com tempo de evolução de pelo menos 5 anos, e a gente foi vendo como que era a frequência do diagnóstico desse paciente ao longo do tempo. Então, de 33 casos que eram considerados resistentes aqui, com 8 semanas de tratamento, a gente chega em 9 pacientes
após 60 meses de tratamento intensificado. Bem, a síndrome nefrótica córtico-resistente é uma doença rara, né, ocorrendo assim numa frequência muito baixa. Na etiologia, a gente tem a possibilidade de encontrar as variantes raras, então aqui a gente estaria dentro da frente de uma síndrome nefrótica monogênica, isso corresponde a 30% desse total. Eu posso estar dentro de uma doença imunomediada, ou uma imunomediada com fator circulante. O prognóstico é variável, desde remissão completa até a classe 5, para a evolução da classe 5 da insuficiência renal crônica. Existem inúmeros guidelines conduzindo a esse tipo de, orientando esse tipo de doença, de situação, e com certeza isso, ninguém tem uma certeza absoluta. Bem, o trabalho clássico no tratamento dos pacientes com síndrome nefrótica córtico-resistente aconteceu em 2007, o título dele é muito emblemático, ele coloca síndrome nefrótica córtico-resistente da infância, superdiagnosticada e subtratada. Tá? Esse foi um dos primeiros trabalhos que fez uma avaliação de pesquisa molecular e analisou o grupo diferenciado, de forma diferente, o grupo que tinha doença genética daquele grupo que não possuía doença genética. Para esses pacientes, então, ele fez num grupo, ele fez pulso de metilprednisolona, a dose de 300 miligramas por pulso, eram 6 pulsos. Ele começava a ciclosporina numa dose bem boa, de 150 miligramas por metro quadrado, e a prednisona em doses decrescentes até a 24ª semana de evolução. No outro grupo, ele fez a mesma coisa, sem os pulsos de metilprednisolona. Então, eram todos pacientes com síndrome nefrótica córtico-resistente. O número médio de pulso foi, então, de 4. A dose de ciclosporina, ela chegou num nível de em torno de 131 nanogramas aqui por ml. Esses pacientes, se esse paciente recidivava após 6 meses de tratamento, ele fazia um novo ciclo de repetição, em alguns ele fez a manutenção de micfenolato, ele acrescentou o micfenolato, e na dose de manutenção, ele passava de 130 para em torno de 100 nanogramas por ml. Bem, a resposta desses pacientes foi excelente, aqui é a porcentagem de pacientes com remissão completa, aqui no tempo zero, e aqui a evolução em meses. Então, aqui a gente pode ver que em 6 meses, a gente tem aquele grupo, inclusive, que fez a metilprednisolona, a gente tem uma resposta aqui de mais de 60% dos casos, e com depois de um ano, essa curva ainda tende a crescer, a ter aqui mais 20% de resposta, e no grupo aqui, sem o pulso, ele teve uma resposta menos importante, mas bastante ainda significativa. O que ele encontrou? Que na síndrome nefrótica genética, ele não tinha nenhuma resposta, né, mas nos outros casos que não tinham perfil genético, ele viu uma resposta muito importante, tanto é que a conclusão dele é que ser síndrome nefrótica córtico-resistente não significa ausência de resposta, e ele achou que os pacientes que tinham gestos evoluíram pior, mas de qualquer forma a conclusão é que não tem lugar nem o subtratamento, nem subdose, nem imunoterapia. Então, esse foi um dado muito impactante nesse momento do tratamento da síndrome nefrótica córtico-resistente. Em 2016, a gente tem uma ampliação da mesma abordagem, uma casuística maior, de 231 pacientes com córtico-resistente, 62 eram congênitos, síndrome nefrótica congênita, e desses outros 169, eles fizeram um perfil, um painel genético, e definiram, então, 71 pacientes que tinham síndrome nefrótica genética, e 98 que eram síndrome nefrótica córtico-resistente não genética, né? Usaram também a mesma coisa, a ciclosporina, no nível de 80 a 150, e a maior parte deles sempre associado e cobrado. A resposta foi também muito importante no quadro da síndrome nefrótica córtico-resistente não genética, com uma resposta aqui de 6 meses, mais 80%, e ainda uma resposta crescente até o final do primeiro ano. Então, a resposta completa em 60% e parcial em 19%. E o tempo médio para essa resposta completa foi 2 meses e meio,
e um tempo médio para resposta parcial de até 12 meses. Aí, os autores concluíram que o período mínimo de tratamento de uma síndrome nefrótica córtico-resistente com inibidor deve ser de 6 meses. Né? No grupo não genético, as respostas foram muito discretas e transitórias. Bem, esse estudo feito em adultos, né, com síndrome nefrótica, em síndrome nefrótica córtico-resistente, usando também a ciclosporina, mostra que, na evolução de semanas, o cinza, os casos que tiveram uma resposta parcial, e o preto, respostas completas em termos de proteinúria, então, a porcentagem de remissão. E o que ele vê ao longo de 220 semanas é que os pacientes que ficaram com placebo tiveram uma porcentagem de declínio de creatinina muito maior do que os pacientes que usaram a ciclosporina. Então, parece que a redução da proteinúria foi mais importante do que a potencial nefrotoxicidade da ciclosporina em termos de ritmo de filtração glomerular. Bem, se a tacrolimus versus ciclosporina, existe poucos estudos randomizados, esse aqui é um deles, e a resposta, como a gente sabe, é idêntica em termos de porcentagem de resposta, e com o efeito colateral da ciclosporina sendo pior no distúrbio lipídico. Então, hoje a gente considera também que a resposta dos inibidores de calcineurina na síndrome nefrótica córtico-resistente, ela também é um divisor de águas, na medida que, se o paciente responde, ele afasta a possibilidade da síndrome nefrótica genética. O uso dos inibidores tem realmente alguns cuidados, com nível um pouco maior do que no síndrome nefrótica córtico-sensível, né? Na manutenção, a gente pode pensar num nível um pouco menor. Lembrar do tempo de manutenção dos pacientes que estão em remissão é longo, de 18 até 36 semanas, e a corticoterapia, ela deve começar em dias alternados, e, na maior parte das vezes, você consegue uma grande diminuição até o 6º mês de tratamento, né? Lembrar que, então, o tratamento de indução deve ser longo, no mínimo de 6 meses, a gente não pode desistir rápido, no 1º, 2º mês, né? E a resposta após os 6 meses, ela pode até ainda evoluir para uma resposta completa até em 20% a 30% dos casos. Nos estudos multicêntricos amplos, com casuísticas enormes, do Podonet 2015, 2018, tem o Radar de 2020, que é do Salim, a gente vê que o tipo de tratamento da síndrome nefrótica córtico-resistente, ele é completamente aqui aleatório, isso que mostra esse gráfico, né? Mas 75% tem como a primeira opção ainda a ciclosporina, mas com grande variação nesse esquema de tratamento, né? A gente vê que nesse grupo de 1.651 pacientes, 76% tinham GESF ou lesão mínima, né? E o número de tratamentos, a maior parte deles fez 1, ou 2, ou 3 tratamentos, a maior parte deles, 80%, usam a prednisona associada, e 70% aqui é comprado. A resposta, esse é o dado do Podonet, então ele estudou como que foi essa resposta dos várias opções terapêuticas nesses pacientes que tinham síndrome nefrótica córtico-resistente. Aqui, então, em verde, é quando o paciente tinha remissão total, em amarelo parcial ou sem nenhuma resposta. Aqui é para o inibidor de calcineurina, ciclofosfamida, o nicfenolato, ou associação, ou pulso. O trabalho é interessante porque, na medida que ele desmistifica vários tipos de tratamento. Por exemplo, os pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida ou nicfenolato, de forma isolada, eles levaram a menos de 15% de resposta completa como primeira opção, tá? E foram piores até do que se você usasse só IECA ou BRA isoladamente. Nesses estudos aqui, a eficácia dos inibidores de calcineurina foi menor do que os estudos no centro único, mas eu acho que aí tem realmente uma falta muito mais importante de controle de dose e de resposta ao tratamento. Bem, esse estudo do Radar, ele é muito importante, que é do grupo do Salim, que é um dos maiores estudiosos na estratificação da síndrome nefrótica. Então, aqui ele estudou um grupo de pacientes que começava de 2.457 da coorte inicial, pegando só os córticos resistentes, eram 748,
Aí ele fez análises genéticas variadas, de vários tipos, em 271, de qualquer forma ele conseguiu 2 grupos. Um, então, era uma síndrome nefrótica córtico-resistente monogênica, em 81 casos, e 190 de uma síndrome nefrótica córtico-resistente não genética, né? Nesse grupo da síndrome nefrótica córtico-resistente não genética, ele tinha casos que eram primários, que é aquele, desde a primeira resposta é negativa, e de casos que eram secundários. Então, analisando esses 2 grupos em relação à remissão completa na primeira imunossupressão, isso não teve diferente. Mas quando ele analisou a resposta desses grupos ao rituximab, ele mostra que a síndrome nefrótica secundária, que ela, então, que a gente associa a fator circulante, ela tem uma resposta especialmente melhor, tanto com rituximab, quanto com a ciclofosfamida. E a lógica disso é que, realmente, essa síndrome nefrótica córtico-resistente secundária, ela está bem associada à presença do fator circulante, que tem realmente uma boa resposta com o bloqueio das células B, que ocorre tanto com o rituximab, quanto com a ciclofosfamida. Bem, o rituximab na síndrome nefrótica córtico-resistente é realmente muito mais diversa a sua resposta, né, também toda aquela problemática dos estudos, com pouca casuística, mas tem uma resposta, vamos dizer assim, muito menos impressionante, muito menos melhor, muito menos efetiva do que na síndrome nefrótica córtico-dependente. Existem 3 estudos na literatura sobre terapia combinada, né, e eles, eu acho que tem uma lógica, porque eles usam o inibidor de calcineurina acrescentado com medicamentos que atuam em outros aspectos, tanto no citoesqueleto como no bloqueio das células B. Bem, se a síndrome nefrótica genética responde a alguma terapia, a resposta é que a maioria dos estudos diz que não responde a nenhuma imunossupressão, né, e que isso não é recomendado. Esse estudo da Pediatric Nephrology, que faz uma revisão sistemática de 178 casos de síndrome nefrótica genética, encontra que, principalmente, os pacientes que têm WT1 têm alguma resposta ao uso de imunossupressão. Mas isso realmente é muito questionável, porque todos eles estavam em uso concomitante de ECA-OBRA. E se a gente usa ECA-OBRA na síndrome nefrótica genética, sim, e a gente tem muita dificuldade de usar isso nos nefróticos muito descompensados, então a gente sugere usar o ECA-OBRA depois de 2 a 3 meses do início dos inibidores, em doses baixas, né? Lembrar que o inibidor de ECA-BRA na pediatria, ele foi só estudado em casos que não tinham hipoalbuminemia grave, e em faixa etária bem acima dos 6 a 7 anos. Então, a gente aplicar esse conceito para os lactentes, aí, com crianças com 2, 3, 4 anos de idade, numa hipoalbuminemia muito grave, eu acho que é bastante temerário. Bem, a conduta da síndrome nefrótica, então, a gente pode seguir o que o Cadigo diz até em 70% dos casos, um pouco mais complicado em 17% e muito difícil em 11%, que a gente tem um trabalho aqui nessa porcentagem dos casos. Para não pensar que tudo é ruim, esse estudo do Canadá aqui faz uma evolução de 600 casos de síndrome nefrótica que ele recrutou para um estudo de vírus e que ele levantou da casuística do tipo do SUS lá do Canadá. E a gente vê que a evolução clínica desses pacientes é muito melhor do que tudo isso que eu estava discutindo aqui. Então, a gente tem uma porcentagem muito maior de corticosensibilidade, né? Os casos entram em remissão, e a maior desses casos, para você terem uma ideia, de 630, vão para a transição do nefrologista 56. Eles tiveram alta 358 antes de completar 18 anos de idade. E dos 42 que eram córtico-resistentes aqui, só 4 não entraram em remissão, e 3 desses evoluíram para insuficiência renal. Vieram 3 desse grupo aqui, e vieram 4 grupos do recidivante infrequente. Quer dizer, provavelmente toda essa literatura que a gente tem são de centros importantes de nefrologia pediátrica e realmente que mostram para a gente que refletem uma casuística muito mais grave em relação à síndrome nefrótica.
Bom, obrigado, Vera. Obrigado pela apresentação que cobriu todo o assunto, todas as possibilidades de tratamento, de abordagem, e como passou um pouco do tempo, nós não vamos abrir para nenhuma pergunta, e anunciar a reunião para a próxima semana, que é Opções Terapêuticas e Perspectiva para Nefrite Lúpica, que é o Dr. Edgar Torres, e na semana seguinte o Dr. Lúcio Requião. Eu queria mais uma vez, Vera, agradecer a tua presença, a disposição para fazer toda essa apresentação e passar a última palavra para você. Muito obrigado. Eu acho assim que o estudo da síndrome nefrótica ele é apaixonante, né? Eu acho que existem inúmeras frontes aí de investigação científica, e a gente espera que, dentro desse grupo que a gente está participando, a Rebrasne, a qual a gente convida todos, está aberto a participação, a gente vai realmente evoluir para produzirmos, pelo menos, uma casuística de qualidade que a gente possa, a partir dela, produzir outros estudos de maior sofisticação. E agradeço muito a oportunidade. Obrigada.